meus queridos, esse é o nosso quarto encontro. Esse é o nosso quarto encontro da nossa validação do bacharelado em teologia. O nosso assunto nesse quarto encontro é eclesiologia, a doutrina da igreja. Trata-se, minha gente, apenas de um resumo, tá? Apenas de um apanhado, porque na verdade os irmãos durante o bacharelado já exploraram esse tema. O que nós fazemos nesses encontros é apenas uma revisão de cada assunto. Pois bem, a palavra igreja é derivada do grego eclésia, que literalmente refere-se à reunião de um povo por convocação. Geralmente traduz o termo hebraico quarral, que era a palavra do Antigo Testamento para a congregação no deserto de Israel. Então, quando o povo de Israel se reunia diante da tenda da congregação, por ordem de Deus, quando Deus dizia a Moisés, Moisés, reúna o povo diante da tenda da congregação. A palavra para essa reunião era quarral, tá? De onde vem a nossa palavra eclésia e depois, no português, igreja, tá? O termo eclésia é derivado de duas palavras gregas. O prefixo ek indica que o povo reunido era composto de cidadãos livres. Veja bem, quando foi necessário traduzir a palavra quarral, a palavra congregação, quando foi necessário traduzir para o grego, quando foi traduzida a chamada Septuaginta, foi feita a chamada Septuaginta, a palavra mais próxima que se encontrou foi a palavra eclésia. Essa palavra eclésia, ela dizia respeito à reunião dos povos, dos cidadãos livres que saíam das aldeias e vinham para a cidade tratar de assuntos políticos, assuntos de interesse do povo. Foi a palavra mais próxima que encontraram no grego para traduzir o hebraico quarral. Então usaram eclésia, ek, livre, porque só podiam participar daquelas assembleias o povo livre. E eclésia é um substantivo originado do verbo klaim, significando chamar, convocar, reunir pessoas para um determinado fim. Então era uma reunião de pessoas livres. Uma eclésia era uma reunião de pessoas livres. Tá? Quarral era o ajuntamento do povo de Israel diante da tenda da congregação. Na Septuaginta, a palavra mais próxima que encontraram para usar foi eclésia, reunião de um povo livre, de cidadãos livres. Quando no Novo Testamento foi necessário usar a palavra igreja, então aproveitou-se a palavra eclésia também, reunião de um povo livre. Um exemplo de uma eclésia, mas ainda de uma eclésia política ainda. Um exemplo disso vemos em Atos 19, 39. Quem pode ler para nós, por favor? Atos 19, 39. Se demandares outra coisa, averiguar-se-á em legítima assembleia. A situação aí é a seguinte: queriam linchar, queriam fazer um linchamento, queriam linchar o apóstolo Paulo. As autoridades romanas mandaram recolher Paulo, né, em segurança, e disseram, olha, se vocês têm alguma coisa contra eles, vocês têm que falar em legítimo ajuntamento. Legítimo ajuntamento aí, a palavra que aparece é eclésia, é uma reunião. Vocês têm que fazer uma reunião e dizer o que é que vocês têm contra ele nessa reunião, não pode linchá-lo. Então, esse é um uso da palavra eclésia no Novo Testamento. Olha lá, um exemplo disso vemos em Atos dos Apóstolos 19, 39. A palavra ajuntamento
no original é eclésia. É legítimo, ilegítimo, que procede, significa de acordo com a lei. Não era qualquer um que fazia parte de uma eclésia, segundo a lei, e não era qualquer pessoa que podia fazer parte dessa eclésia. Era um ajuntamento legal, era uma assembleia, e somente pessoas com cidadania reconhecida que podia participar dessa assembleia. Tinha que reunir o povo que tinha cidadania, tinha que reunir o povo que tinha cidadania reconhecida, e se eles tivessem alguma coisa contra Paulo, eles tinham que acusá-lo formalmente, ser analisada a questão para poder tomar alguma deliberação. Originalmente, os chamados para fora das suas aldeias, saiam das suas aldeias, venham para o legítimo ajuntamento, constituía um grupo de legisladores da República Grega. Então o contexto não começa no contexto romano, começa lá no contexto grego. Depois ele chega até o contexto romano, depois é que ele chega ao contexto da igreja. Porque olha lá, originalmente os chamados para fora constituíam um grupo de legisladores da República, convocados de suas comunidades para tratarem de assuntos de interesse público. Política num contexto grego. Esse costume político, esse fazer político, ele é encontrado depois também quando os romanos estão no poder. Que é no caso de Paulo, os romanos estão no poder, para se acusá-lo, tinha que acusá-lo numa assembleia. Quando nos referimos a uma sessão da Assembleia Estadual, estamos usando a palavra Assembleia exatamente como os gregos usavam. Eclésia. Eu vou na Assembleia Legislativa. A mesma coisa que os gregos usavam. É a palavra eclésia. A palavra eclésia literalmente refere-se a uma reunião de um povo por convocação. E olha como a palavra ficou perfeita, porque o prefixo na frente, ek, significa livre. E na verdadeira igreja, o povo que se reúne é um povo livre. Embora tenha uma mistura de gente no meio, sempre vai ter, mas é um povo livre. A palavra eclésia literalmente refere-se à reunião de um povo por convocação. E quem é que convocou essa igreja agora? Essa igreja, quem convocou agora, foi Cristo. Depois o Espírito Santo vai estar nela. Mas é uma eclésia diferente, não é a mesma eclésia dos gregos e dos romanos. A palavra eclésia literalmente refere-se à reunião de um povo por convocação. Então nós chegamos à palavra eclésia no Novo Testamento. Nós vemos a palavra eclésia num contexto grego, num contexto romano, chegamos a ela no Novo Testamento. No Novo Testamento o termo designa principalmente o conjunto do povo de Deus em Cristo. O que é uma eclésia no Novo Testamento? É o conjunto do povo de Deus em Cristo. Então é o povo, a igreja é o povo, que se reúne como cidadãos do reino de Deus, como propósito de adorar a Deus. Efésios 2,19, por favor. Então veja bem que em primeira mão a igreja é o povo. Cada um de nós somos a igreja. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Olha aí, concidadãos da mesma cidade que os santos e da família de Deus. O conceito de igreja na visão bíblica, no Novo Testamento, até porque a palavra só aparece com esse sentido no Novo Testamento. Iniciaremos nosso estudo a partir do conceito básico do significado de igreja. Definição.
A igreja é a comunidade de todos os verdadeiros crentes de todos os tempos. Então, o sentido principal da palavra igreja é todos os crentes de todos os tempos, desde o Pentecostes até hoje, em todos os tempos e em todos os lugares. No sentido bíblico, a igreja do Brasil e a igreja da Alemanha é a mesma igreja. Não existe separação no sentido bíblico. Quando eu digo a igreja de Jesus Cristo, eu estou me referindo à igreja desde o Pentecostes até os dias de hoje, em todos os tempos e em todos os lugares. Esse é o sentido mais forte, é o sentido principal da palavra igreja. Tá? Agora, o que acontece é que a igreja, ela pode ser também a denominação. Você pode dizer, a minha igreja, Assembleia de Deus, a minha igreja batista, pode ser a denominação, a igreja. A igreja pode ser o prédio, eu vou à igreja. Você está se referindo que você vai ao prédio. Mas o sentido mais forte da igreja é o sentido de um povo livre, reunido para servir e adorar a Deus. Esse é o sentido mais forte. Agora nós vamos ver algumas coisas que a igreja não é. Nós vamos ver as considerações negativas. A igreja não é o judaísmo continuado e ampliado. E tem gente que pensa que é. Não, a igreja é o judaísmo, só ampliou, incluiu Cristo e continuou. A igreja não é isso. A igreja não é o judaísmo continuado e melhorado. A igreja é um vinho novo. Ela faz parte de uma nova aliança.